Ok, pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero reencontrá-los, todo mundo bem, todo mundo em paz e tudo, com saúde. Estamos escapando, estamos resistindo, mas vai dar certo. Já temos um tempo assim de ter resistido, né? Que não está sendo fácil para ninguém, mas as nossas aulas continuam, a nossa escola continua, a JAF não para, a EJAE não para. E hoje nós vamos tratar de um assunto assim altamente político, altamente amadurecido, altamente esclarecedor, que é justamente os três grandes teóricos da política e de como essa sociedade foi organizada, né? Se a gente consulta a história um pouco para trás, a gente vê assim, na época do Império Romano não existia assim, como é que eu posso dizer, uma organização social. Aqueles grandes imperadores, aqueles grandes reis com seus exércitos, chega e manda matar, manda tocar fogo, declara guerra, aquela matança de gente sempre. Quando você pega assim a Idade Média, depois você pega essa Idade Moderna, são páginas sujas, mas muito sujas de sangue por conta de grandes regimes ditatoriais, grandes reis soberanos e tudo, que impunham as coisas, impunha a sua vontade, a seu bel prazer. Quando a gente voltava mais assim para as comunidades indígenas, a gente ainda via um pouquinho de organização, que seria no caso o cacique, que consultava o conselho dos anciãos e tudo, mas como era um sistema de vida ainda não tão evoluído, assim, um pouco meio que na barbárie, na selvageria, não ressoava tanto. Só que nós estamos na Europa no século XVI, século XVII, que já está vindo a indústria, que já está vindo assim, as cidades já começam a tomar corpo, as organizações sociais já estão consolidadas, já tem passado a reforma protestante, já tem se consolidado o poder da Igreja Católica. Então, você percebe que deveria existir uma reorganização social. E aí é que aparece a questão das teorias contratualistas. O que é essa teoria contratualista? Vem de contrato. O que é um contrato, pessoal? O contrato social. Nós temos três grandes teóricos das teorias contratualistas: Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Hoje trabalharemos com o Thomas Hobbes e o John Locke, certo? Mas o que é esse contrato social? Gente, é a organização social, político, econômica, militar, por que não dizer religiosa, por que não dizer cristã, entendeu? Que os povos devem ter. Um exemplo do nosso contrato social. Eu estou dando essa aula aqui, eu passo o trabalho para vocês, vocês me devolvem como feedback, eu dou a nota de vocês, se tiver algum erro a gente vai consertar juntos e tudo. Eu apresento perante a Bia as presenças de vocês, a produção de vocês, toda a situação de vocês que a gente vive em sala de aula, não estamos vivendo, mas que a gente vive em sala de aula e tudo. Se alguém se atrasa e tudo, não tem problema, vamos conversar aqui direitinho, dá certo. Se alguém está passando por um problema e não podia vir para a aula, não, vamos acertar aqui e tal, aquela coisa toda. Não, porque fulano está grávida e tudo, tem que passar pela licença maternidade, coisa desse tipo. Tudo isso, pessoal, são acordos que a gente faz em grupos, certo? Para que a gente se autogerencie em grupo, para que as pessoas vá fazendo cada qual o seu papel e a sociedade fique organizada como um todo. Como, por exemplo, aquela infinidade de guerras que existia na Idade Média, na Idade Antiga. Aqueles grandes reis que chegavam matando todo mundo, organizando exército para derrotar todo mundo e tal, aquela coisa, aquele bando de sangue, conforme iniciei nessa aula. Não existia o contrato social, não existia organização social. O que existia era uma imposição de poder de um grupo para com o outro. Então, é quando o homem sai do estado de natureza, o estado dele assim natural, o homem enquanto ser animal, o homem enquanto pessoa, o homem enquanto trabalhador, mas não o homem enquanto ser intelectual. Ele vai passar através dessa organização do estado de natureza, o estado natural dele, o justnaturalismo, para o estado social, que é justamente esse estado comportamental,
esse estado de organização social. Primeiro, nós somos homens, nós somos mulheres, nós somos ser social de carne e osso, ser natural de carne e osso, que comemos e nos alimentamos, muito semelhante a qualquer animal, como o boi, como o gato, etc, etc. Mas quando a gente passa para esse estado social, que é o estado da nossa intelectualidade, o estado da nossa situação de debate, da nossa situação racional, aí é o estado mais evoluído que nós temos. E essa evolução pediu basicamente uma organização social. Segundo esse teórico, Thomas Hobbes, ele diz que a gente não tem poder de se autogerenciar. A gente pode se organizar, a gente pode conviver e tudo, mas a gente não tem a competência da gente tocar a nossa vida para frente. Tanto é que tem que delegar uma pessoa, eleger uma pessoa, nomear uma pessoa, trazer uma pessoa que faça esse gerenciamento, faça essa administração, porque o homem por si só ele não consegue ter a responsabilidade de se gerenciar sozinho as suas coisas. Tanto é que ele é o lobo do homem, ele destrói. Se ele não tiver um controle absoluto do Estado, uma pessoa altamente autoritário, ele passa até se exterminar entre eles, segundo Hobbes. Atenção, segundo o que esse autor está falando. Tudo isso aqui, pessoal, logicamente é questionável, é passível de crítica, né? Então o homem, ele era o lobo do homem, tinha que ter um governante forte, absoluto, para gerenciar. Isso não está longe não, pessoal. Principalmente nas nossas políticas interioranas, a gente vê muito assim a figura do Xeleléu. Quem é o Xeleléu? Quem é o babão? É aquele cara que só consegue estar rasgando seda para aquele diretor da escola, aquele prefeito, aquele deputado e tudo, sem ele ter a mínima condição de dizer eu sou, eu existo, eu tenho, eu posso. Ele sempre delega para aquela pessoa, né? Eu lembro que teve um candidato aqui, em Pindoretama, que o pessoal chamava de pai-herói, né? Olha aí, o meu pai herói, tudo. E nessa política, eu acompanhei política há muito tempo, as pessoas têm essa coisa divina pelo seu líder, entendeu? Algumas pessoas que apoiam o presidente da República nesse novo movimento, não está muito longe disso não. E aqueles que apoiavam o grupo que na época mandava, no caso o Lula, Dilma, esse povo também é a mesma assim, o mesmo endeusamento, a mesma admiração, a mesma fantasia. É incrível como isso ainda está vivo, né? Então o homem não se gerencia sozinho, precisa de um governo, né? Ele teve a obra chamada de Leviatã. Leviatã você pode imaginar assim, como se fosse assim, ele não é um dragão, né? Na verdade ele é um homem, um gigante e tudo, que tem na mão uma espada que representa o poder civil e um cetro representando o poder religioso. Ele em cima do mar, como se ele dominasse aquele mar todo, aquele universo de água ali e tudo, que a população eram os peixes e tudo. Esse Leviatã é um super ser que estava acima do homem, que no caso ele faz uma metáfora com o governo, para justamente dominar as pessoas. É a obra dele, vale a pena vocês aí numa férias dessa aí, pegar esse livro para ler, que ele vai representar justamente esse anulamento do grupo social e esse empoderamento do governante, né? Teoricamente, como fala Thomas Hobbes, né? As pessoas não têm vontade própria, o soberano tem que mandar em tudo, o Estado deve exercer a sua força, tudo tem que vir do Estado, porque a incompetência dos humanos enquanto grupo só levava ao caos. Mas é logicamente, pessoal, que esse rapaz não está falando coisa da invenção da cabeça dele, tudo tirou de 5 minutos para cá, ele tirou. Não, ele viveu o século XVI, o século XVII, com muitas guerras na Europa, muitas revoluções, Revolução Francesa, a Reforma Protestante, a Revolução Gloriosa, assim, observou assim, a França e a Inglaterra tiveram 100 anos de guerra. É muito tempo a pessoa passar um século guerreando. Então a solução dele, a solução para esse problema dele, lembrando que quem governava era quem tinha a teoria do direito divino dos reis. Os reis, mesmo antes de vir essa teoria contratualista, os reis eram tão soberanos que ele tinha o poder de Deus aqui na terra
entendeu? Ele era mandado, enviado por Deus diretamente para gerenciar as pessoas. Olha o pensamento das monarquias absolutistas da Europa na época. E essas monarquias, o rei se sentindo o Senhor Todo-Poderoso aqui na terra e também divino, já pensou, pessoal? Eu tenho poder assim, eu ser um general de Deus aqui na terra. Olha o pensamento desse povo. Entendeu? Isso passou por regimes papais, regimes de pastores, né, depois da Revolução do Martinho Lutero, que se empoderaram, que fizeram assim, governos eclesiásticos, catedráticos de igreja, altamente também absolutista, para impor a religião cristã, quer seja os católicos, quer seja os evangélicos, tudo. Não se esqueça que vinha um povo, que eram os turcos otomanos, os mouros, querendo dominar a Europa, nesse mesmo período, querendo dominar a Europa, para implantar a religião islâmica. Então existia um banho de sangue, até, sobretudo, de natureza religiosa muito grande, pela questão das cruzadas, pela questão dos exércitos organizados pelas igrejas e tudo, para não deixar que o rebanho de Deus, que a Bíblia, fosse apagada pelo processo da islamização da Europa. Se matava em nome de Deus, era. As guerras eram santas, eram as guerras de religião, sim, senhor. Se o pessoal não se impõe, o mundo era islâmico e a filosofia de Jesus Cristo tinha se dissipado. Né? Então, ele viu que etapas e etapas em diferentes países, as pessoas viviam se trucidando por N causas diferentes, seja política, religiosa, econômica, social, etc, etc. Aí ele disse, não, deve existir um soberano que gerencie, que ele tenha força, que ele não seja contestado, que ele tenha o poder de gerenciar essa população para que essa população não fosse extinta. O segundo teórico contratualista é o John Locke, né? Ele já disse que as pessoas têm que ter a liberdade, é o Estado liberal, as pessoas têm sim a sua autonomia. Ele não concorda com esse empoderamento total do rei, do governante, do monarca. Ele vai dizer que as pessoas sim têm a competência, as pessoas têm a liberdade, essa palavra liberal vem de liberdade, libertar-se o ser humano, tirasse de si mesmo as suas virtudes, as suas autoridades, a sua competência de fazer esse gerenciamento. Né? Agora ele pregava que as pessoas tinham que ter a propriedade privada, tinham que ter as fazendas, tinham que ter a fábrica, tinham que ter tudo, porque quando você tinha os bens, você não entrava em conflito com alguém, porque você só entrava em conflito com alguém, pessoal, quando existia a ausência das coisas, a ausência do emprego, a ausência do trabalho, a ausência do pão, da vestimenta e tudo. Era necessário que você realmente fizesse o quê? Tivesse umas posses para que realmente você convivesse e viver em paz, né? E que esse poder, qualquer uma pessoa poderia exercer, entendeu? Não podia ser por herança, não podia ser aquele poder passar de pai para filho, aquele poder papal, passar de catedrático para catedrático, tinha que ser assim, um poder diluído no meio das pessoas. Por isso que ele fazia o quê? Ele tinha já a proposta aí, estava nascendo, pessoal, numa evolução política, que ele tinha a proposta de existir os deputados legislando. Depois é que vai aparecer o terceiro poder, que é justamente o poder judiciário, né? Que, a meu ver, vivemos num momento de democracia, sendo os poderes divididos, claro, as pessoas usando de autoridade competente e sincera e consciente dentro dos cargos que ocupa. Não estou dizendo aqui que juiz, que deputado, que presidente vai prevaricar, vai usar daquele poder para fazer as coisas erradas, não. Estou dizendo, em verdade, se o poder legislativo, executivo, judiciário existe e funciona competente, isso é regime democrático, isso é regime de representatividade, isso é regime evoluído e que as riquezas, o sistema de paz, o sistema de prosperidade das indústrias, toda essa evolução do mundo perpassou por essa proposta democrática entre os povos e também pela união e harmonia entre esses poderes, que agora está nascendo o segundo poder, que é justamente na proposta do John Locke, né? Agora, alguns teóricos fazem uma crítica muito grande. Por quê? Porque toda essa proposta de ter a propriedade privada, essa proposta de se ter deputados e senadores, essa proposta de ter representatividade, ele só pregava isso para as classes mais abastadas da Europa, mais ricas da Europa. Era uma coisa voltada
assim, de elite para elite, porque os argumentos do John Locke nesse Estado liberal não incluía o escravo, não incluía o soldado que estava se matando na guerra, não incluía o trabalhador de enxada que estava lá sofrendo, mas uma elite palaciana, uma elite que estava lá tomando os seus vinhos, assistindo suas missas, os seus cultos, bem vestido naqueles salões, salões altamente engrandecidos e medievais, dos grandes castelos que existiam na Europa, entendeu? Vivendo de benesse. Era como se você fosse dividir o poder de benesse para benesse. E isso não está muito longe do que é o Brasil e tudo. Certamente um juiz daquele. Então, pessoal, toda essa proposta que o John Locke propunha, certamente era de rico para rico, né? Assim, ninguém estava lembrando muito assim da questão do pobre, daquele coitado que estava ali, do soldado que morria na guerra e tudo. Não, era uma divisão palaciana de elite para elite, né? De pessoas ricas para pessoas ricas. Inclusive está aí ele defendendo a propriedade privada. Aliás, nós não conhecemos até hoje na história um movimento verdadeiro que vá defender o pobre, o mais necessitado. Muitas propostas que vieram aí usaram o povo muito como massa de manobra. Pode consultar a história que não teve essa oportunidade ainda para essas classes menos favorecidas. Então, assim, se você consultar quem é ministro do Supremo, quem é general hoje, dificilmente você vai encontrar o filho do pobre, o filho do trabalhador de enxada, um filho de uma pessoa que vem, assim, digamos, de uma classe bem baixa. Tem, mas é muito raro. Você vai contar na escola de tenente da AMAN, 60 meninos sendo tenente, 2 ali é pobre, aqueles 58 ali, todos são ricos, todos são filhos generais, todos são apadrinhados e tudo. Então, isso aqui não mudou tanto, essa situação aqui não mudou tanto, porque igualdade aqui é só para os ricos, poder legislativo só para o rico, poder judiciário só para os ricos, e é isso, né? Mas que bom que foi uma proposta de evolução diante de uma Europa tão sanguinária, tão não negociável, tão autoritária, tão soberana, né? Já passa a dividir os poderes, a pessoa passa a, de certa forma, pensar de maneira socialmente mais amadurecida, tá ok? Bom, pessoal, essa aqui foi a nossa aula, foi o nosso esclarecimentos. Espero que eu tenha contribuído para o engrandecimento intelectual de vocês. Se cuide e breve voltaremos debaixo da graça de Deus. Boa tarde.